E olha, temos visto o mercado da soja ficar muito focado nos fundamentos, né, nos seus próprios fundamentos de mercado. Isso tem muita relação com a oferta e demanda, uma demanda que é aquecida e preocupações, né, ainda que se tenha ali uma previsão climática até favorável nos Estados Unidos, há preocupação em relação à produção norte-americana. E temos documentos importantes a serem apresentados nesse mês de junho. Nesta sexta-feira já tem um relatório de oferta e demanda. No dia 30 de junho nós vamos saber o que foi realmente, o que foi de fato semeado nos Estados Unidos, ocupação de áreas, principalmente nas culturas do trigo, milho e soja. Mas para falar a respeito de como que vem a movimentação do mercado e como que isso tem refletido aqui no Brasil, eu converso com o analista da Pátria Agronegócios, Cristiano Palavro, que participa do programa conosco. Cristiano, prazer tê-lo por aqui. Soja subindo aqui no Brasil também, com soja Chicago e talvez, ou principalmente, o dólar, Cristiano. O que vai dando essa motivação para a elevação no momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. Realmente temos um movimento positivo se consolidando na soja nesses últimos dias. Em grande parte, esse movimento, sim, é explicado pela variação do dólar, né? Depois das mínimas que tivemos aí ao final do mês de maio, esse movimento do dólar já voltou a se solidificar para cima, até conforme nossas expectativas, e esse dólar mais alto dá espaço, sim, para esses ganhos em reais por saca aqui no Brasil. Mas é importante dizer também, Fabiano, que temos um Chicago extremamente favorável também, e até isso se refletiu nas negociações em dólar aqui no Brasil, mesmo antes dessas quedas, dessas altas, observadas no valor da moeda americana. A soja em dólar por saca vinha bem cotada aqui no Brasil e agora o movimento em reais também se consolida com essa nova movimentação cambial. De fato, temos uma demanda que ainda dá suporte, né, Fabiano? A China tem muitas compras pela frente a serem realizadas. Essas compras vêm se dividindo entre Brasil e Estados Unidos, mas realmente os americanos já estão com estoques bastante curtos, e é essa a expectativa principal também para o relatório de sexta-feira do USDA, principalmente do lado da demanda e estoques de soja da safra velha lá em território norte-americano, e temos um lado da oferta ainda com grandes incertezas. De fato, como você comentou, nós temos ainda um risco até baixo no radar quando a gente olha para as previsões de longo prazo nos Estados Unidos, mas estamos iniciando o mercado climático, que sempre traz uma euforia para o mercado, e a própria chegada de uma massa de ar quente, né, um calor mais excessivo, nos próximos dias, ainda dentro do mês de junho, lá no cinturão agrícola, já coloca essa pressão positiva também, ajudando o lado da demanda, que sem dúvida dá força aos preços da soja hoje. Cristiano, e aí dentro desse cenário nós temos a comercialização do sojicultor brasileiro. Ele vinha segurando soja, nós tivemos alguns momentos bons com soja em Chicago, que ela passava no mais curto prazo de 17 dólares e 20, né, que é um piso interessante, mas chegava até 17,30 em alguns momentos, mas o produtor acabava não comercializando porque tinha um desequilíbrio, principalmente com a moeda americana aqui no Brasil. Esses preços que nós estamos vendo nesta semana, mas principalmente terça-feira para cá, é o suficiente já para dar uma destravada no mercado? Sim, de certa forma sim. A gente vê que o produtor vem com uma comercialização bem mais lenta do que nos últimos anos, mas agora a gente se depara também com uma situação de uma entrada da safrinha de milho, da segunda safra de milho, que é uma safrinha robusta, né, apesar das quebras de produção que a gente está vendo em alguns importantes estados brasileiros, e a questão de armazenagem também passa a ser um foco do mercado. Outro ponto importante é que também nós tivemos uma certa correção nos preços do milho nesses últimos dias, o que coloca uma dúvida na cabeça do produtor de qual é o melhor momento, qual é o melhor produto para entrar se negociando nesse momento, já que as despesas vão chegando ao longo do tempo. Então, tanto essa melhora nos preços da soja, quanto a necessidade de liberar espaço para a armazenagem do milho, vai fazer sim com que o movimento de vendas se intensifique nesses próximos dias. E isso tudo somado a uma demanda que vem se mostrando mais consistente. Realmente a China ainda precisa comprar muita coisa para a cobertura do mês de julho, do mês de agosto, do mês de setembro, principalmente, meses que eles não vão poder contar ainda com a nova safra americana. Então o foco continuará direcionado aqui ao Brasil, e é isso que coloca também o nível de vendas em elevação nessas próximas semanas.
Tá certo, Cristiano. Cristiano, e agora falando um pouco também a respeito do relatório que será apresentado nesta semana. Nesta sexta-feira nós temos a apresentação de relatório de oferta e demanda. De um certo modo, a expectativa não é de um relatório que traga grandes alterações, pelo menos é o que nós temos aqui apurado no Agricultura BR. Quais são as suas expectativas desse relatório frente à soja e milho, principalmente, Cristiano? Fabiano, realmente o relatório de junho, ainda por se tratar do período final ainda do plantio nos Estados Unidos, ele não deve ter grandes alterações, nem mesmo em área cultivada, em relação à perspectiva do final de março, né? A gente tem ao final do mês de junho, aí sim, uma atualização mais robusta do cenário de plantio, da área plantada, onde ao invés da projeção de plantio, que é feita lá em março, agora a gente já vai ter dados mais consolidados no dia 30 de junho. Nesse relatório de sexta-feira, Fabiano, a atenção principal, na nossa visão, recai, primeiro, no milho sobre a safra aqui do Brasil, que já pode ter números um pouco mais conclusivos, mas que não deve ter ainda grandes mudanças, deve seguir em linha com o que a Conab projetou hoje, por exemplo, sem grandes alterações, até porque a colheita ainda está em fase inicial e a confirmação das produtividades ela se torna mais clara com o avanço dos trabalhos de campo, mas uma atenção especial realmente ao lado da demanda e quanto efetivamente sobrarão de estoques da safra velha lá nos Estados Unidos. A gente sabe que as exportações já realizadas, as vendas já realizadas até agora, superam a atual projeção do USDA, projeção essa publicada em maio, então realmente eles terão que elevar a demanda por soja lá nos Estados Unidos, demanda essa exportadora, e isso vai enxugar os estoques. Quando a gente também olha outras fontes norte-americanas, fontes oficiais, que não o USDA, mostram também que o nível de vendas e exportações ele está um pouco acima da atual projeção do USDA. Então, eu diria que para essa sexta-feira, a atenção principal vai recair sobre o lado da demanda, enquanto daqui em diante, com o avançar da safra, aí sim os números de área plantada, produtividade, que vão nos dar maiores certezas sobre a oferta, passarão a ter mais valor, principalmente julho, agosto, que são relatórios um pouco mais importantes, eu diria, do que esse relatório de junho, que ainda é muito precoce para ter uma visão mais clara do que vai acontecer na safra norte-americana. Tá certo, Cristiano. Vou aproveitar para conversar contigo a respeito do mercado de milho. E milho, como você acaba de falar, temos produtividade que deve ter quedas, né, a representar uma produção menor em alguns estados brasileiros. Temos o relatório, o levantamento da Conab, o nono levantamento, apresentando hoje, mais uma vez, números que não trazem grandes alterações em relação ao que já se esperava antes. Entretanto, né, é um volume maior, é um volume que representa um recorde frente ao que estava se produzindo anteriormente, principalmente a safra passada, mas mesmo assim estava com aquela movimentação de queda. Mesmo assim nós vimos a Bolsa agora, principalmente o mercado futuro, a B3, ela se comportando olhando bastante para o exterior, né, e não como faz tradicionalmente, né, que é um mercado olhando bastante para a questão interna, quando que se vai ter uma oferta maior. E com isso o milho sobe. Essa movimentação, Cristiano, quais são as suas observações sobre ela, principalmente em relação a preços, porque parece que é uma nova oportunidade aí para o agricultor vender a sua produção. Fabiano, ótima leitura. Realmente o que a gente vê primeiro em relação à Conab, né? A Conab, nos últimos dois relatórios, reduziu levemente a produtividade média esperada no milho segunda safra aqui no Brasil. O número de produção não caiu porque nós tivemos dois aumentos consecutivos na área cultivada, né? Hoje mesmo o aumento chegou a quase 200 mil hectares em relação à projeção de maio. Então é esse aumento constante de área que vem sendo publicado pela Conab que evita que a produção estimada caia, né? Mas de fato a produtividade vem caindo levemente nesses últimos dois relatórios. Como você falou, o mercado internacional está mais aquecido nesse momento, nessa semana, não só hoje, né, como nessa semana, refletindo muito aquela especulação em relação aos corredores de exportação da Ucrânia. Fato é que o mercado tenta estimar se realmente vai poder contar ou não com os grãos ucranianos no mercado agora em 2022 e início de 2023, e essa guerra de informação
acaba trazendo grande volatilidade para o mercado, volatilidade essa que se soma também às expectativas da safra americana. Então, hoje nós temos um mercado internacional mais aquecido que o nosso mercado interno. De fato, teremos uma safrinha que caminha para um recorde, isso muito puxado por área plantada, que realmente cresceu muito nesse ano, mas as perdas que nós temos falado aqui, tanto no seu programa como para os nossos clientes, realmente existem essas perdas e elas estão muito pouco quantificadas. Mas vamos ter muito milho, sim, nesse ano. O que dá suporte aos preços é realmente esse cenário internacional e uma perspectiva de uma exportação muito agressiva nesse ano aqui no Brasil. Essa semana a gente já viu algumas empresas importantes voltando ao mercado, buscando milho para compra, para exportação. Algumas praças, como é o caso aqui de Goiás, por exemplo, nós tivemos alterações no preço para a safrinha já de R$ 3 a R$ 4 em relação ao preço negociado na última sexta-feira. Então vai ser essa situação de demanda, principalmente, que pode dar um suporte ao mercado, mesmo com uma grande produção se construindo no campo. Para dar um exemplo rápido disso, Fabiana, é só a gente lembrar de 2020, por exemplo. Nós tivemos uma produção muito boa em 2020 e mesmo assim os preços depois da colheita subiram significativamente. Em 2021 nós tivemos uma grande quebra de produção e os preços caíram após a colheita. Então a gente tem que sim ficar atento à oferta, à colheita, se vamos ter quebras grandes ou não, mas a demanda realmente é super importante porque no final da história é quanto vai sobrar de milho, é o estoque, né? Essa relação de diminuir a oferta da demanda que vai definir essa trajetória de preços.